cores são muito bonitas. Não, são os modelos. Olá, Júlia. Olá, Gostava que te apresentasses. meu nome é Júlia Torres. Eu estive no curso de TGPSI e estive do ano de 2020 a 2023. Ok. Olá, Arthur. Olá. Olha, estamos aqui em Lecce. Sim. Viemos passear ou foi fazer outra coisa qualquer? Viemos estagiar, Viemos né? passear. E agora estás em Erasmus. Agora estou participando do programa Erasmus Pro. Estamos em Lecce, no apartamento onde vais ficar nos próximos 3 meses. Conta-me como é que foi a tua candidatura. Como é que pensaste? O que é que sentiste? Quais foram as situações que tu achas piada contar? Eu primeiro recebi o e-mail e eu não acreditei muito no momento, porque eu achei que era um e-mail que tinha enviado errado, porque eu já tinha saído da digital, então achei que era um e-mail por engano, mas quando eu li o documento e vi que realmente era um programa para alunos que já tinham terminado o curso, eu fiquei muito empolgada, porque era uma coisa que eu já queria fazer desde a minha inscrição da digital, desde o começo. O Erasmus era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, e quando surgiu essa oportunidade, eu queria muito participar, mas estava com inseguranças, porque já tinha matrícula na universidade, já estava na universidade, mas depois, pensando muito, acabei por decidir e pensei que essa era uma experiência única e que eu não sabia quando eu ia poder ter isso de novo, de conhecer uma cultura diferente na minha área de atuação, que é a área que eu quero continuar. Então, me inscrevi mesmo sem esperanças de participar, porque eu pensei, muita gente vai se inscrever, vai ser muito difícil entrar, mas mesmo assim, pelo sim, pelo não, decidi participar. E fizeste bem. Uma oportunidade muito boa também para o nosso currículo, para o nosso nível profissional, para o nosso conhecimento. E uma oportunidade muito boa. Estou aqui do outro lado da Europa, estagiando no meu curso de programação e em Lecce. Muito bem. E, na realidade, houve o dobro dos participantes e, portanto, tu ficaste na primeira metade dos participantes, dos potenciais participantes, e parabéns por isso. Então, e quais são os teus maiores receios? Quais são as tuas expectativas aqui sobre este estágio? Acho que dos maiores receios é um país diferente, é uma cultura diferente, são pessoas diferentes, então acho que a maioria era voltada nisso, em como as pessoas vão reagir, se as pessoas vão ser amigáveis, se elas reagem bem a uma pessoa vindo de fora, a não saber a língua do país, se as pessoas vão se sentir ofendidas por isso, por eu estar aqui e não ter esse conhecimento. E também um pouco da tecnologia, que não sei o quão diferente seria do que eu já tive de experiência na digital, depois da digital, e esse medo de ser uma coisa totalmente diferente, de ficar travada e não conseguir fazer parte da empresa como uma mais-valia, no geral. Sim, em 3 meses é sempre desafiante, não é? Porque tens que aprender a cultura, tens que aprender as tecnologias que são usadas naquela empresa, alguma cultura da própria empresa. Há todo um conjunto de desafios, mas nós chegámos ontem e hoje já foste à empresa, conhecer a empresa, não é? Olha, antes de mais, o teu curso de programação, fizeste na digital em que ano? Eu fiz entre 2020 e 2023. 23, portanto acabaste há um pouco mais de 1 ano e meio. Sim. Mais coisa, menos coisa. E como é que aconteceu? Como é que chegaste aqui? Não falo do voo. Eu também vi nele. Bom, eu fiz todo o trajeto do curso, né, primeiramente. Eu acho que isso é um ponto muito importante, entrar na escola e desde o primeiro ano até o terceiro ano, o trajeto, porque também não é do dia para a noite que você aparece em Lecce, né? Não é só uma passagem de avião e um estágio já feito, não. É todo um processo, mas também depois do curso, depois de me formar, 1 ano depois mais ou menos, eu recebi um e-mail. Achava que era por engano, até fui ler, Também como a Júlia. mas era uma oportunidade e achei muito bom. Conversei com meus pais, achei que era uma ótima ideia, foi no momento certo também, e é uma oportunidade também para me reencontrar com o meu curso. Eu fiquei 1 ano parado,
sem programar nem nada. E me inscrevi, passei por todo o processo de seleção e agora estou aqui. Disseste uma coisa importante, que o curso faz parte do processo de chegar aqui. De facto, são os que tiveram melhores notas Sim. que conseguiram chegar aqui. Foram os que tiveram melhor performance no âmbito das línguas, em particular em inglês, no caso da digital é o que damos. Portanto, há outros fatores. Cada ano há de ter fatores um bocadinho diferentes, mas de qualquer forma estes são os essenciais e estruturais. E isso é importante, porque se tu tivesses tido uma má performance, provavelmente não estavas aqui mesmo. Exatamente. Acrescentar então que achaste que era uma boa oportunidade para ti, candidataste, acabaste por ser selecionado e vieste parar a Lecce. E então, o que é que achas que vai ser? Eu tenho uma expectativa muito boa, na verdade. Mesmo sendo outra cultura, outras pessoas e até outras formas de pensamento, eu acho que vai ser algo que vai agregar muito para mim. Uma experiência em um país diferente, querendo ou não, eu fiz todo o curso em Portugal, e estar num país diferente, com uma cultura diferente, não é só sobre a linguagem de programação ou sobre o programa que a gente fazia, o projeto, mas é mais sobre como eu vou me comportar e como os outros vão se comportar, o time, ou seja, a relação na empresa com qualquer outro tipo de trabalhador lá dentro. Então, eu acho que eu me perdi agora, porque eu tava falando. Não faz mal. Qual foi a tua impressão? Eu fiquei muito animada, muito, muito animada. Toda aquela insegurança que eu tava de, eles não vão ser amigáveis, talvez não sejam amigáveis, talvez seja complicado de socializar com as pessoas em si, de entender a tecnologia e o que eles fazem. Eles foram super solícitos, fizeram um tour para nós, pela empresa, explicaram as máquinas, os projetos que eles tinham, mostraram vídeos, inclusive, dos projetos, e até nos falaram como a gente pode ser uma mais-valia para o projeto enquanto a gente está aqui. E acho que isso me acalmou bastante, de falar, não, ok, eles estão dispostos a estar conosco nessa curva de aprendizado que tem que acontecer, de ter paciência, de falar, ok, chegam pessoas novas que às vezes não conhecem nada sobre, mas ter paciência de segurar na nossa mão e estar com a gente para aprender e ajudar e ter essa comunidade. Então, e a empresa? O que é que sentiste? Foi muito bom, na verdade. Eu gostei muito, eu até me surpreendi com o balcão da área de impressão, quanto os projetos de programação de realidade aumentada também. Não esperava que fosse tudo aquilo, e eu nunca dei muita atenção para a realidade aumentada, mas também parando para pensar o que a gente ouviu de lá da empresa foi que a realidade aumentada veio para solucionar muitos problemas do dia a dia. Então, soluções baratas para o dia a dia. Então, se você quer aprender a dirigir um carro, pode ter um programa lá que vai te ajudar a dirigir um carro, vai ter as ferramentas necessárias para você entender o que é passar uma marcha e até como você dar um zoom e abrir um carro e ver, ok, a marcha é essa ferramenta aqui que está fazendo, e você entender a fundo. Então é algo muito interessante, e não só em questão de carro, mas em questão de diversas áreas, é uma solução muito boa. Então eu me interessei porque eu não tinha esse tipo de visão, e hoje foi algo que eu aprendi. Eu também fiquei com uma ótima impressão da empresa. Estamos a falar de uma empresa muito jovem, não só porque tem poucos anos, mas porque toda a gente que lá trabalha é de facto jovem também, porque utiliza tecnologias recentes, ligada à impressão em ultravioleta, 3D, ligada à realidade virtual, aumentada. Portanto, há aqui todo um conjunto de oportunidades de melhoria nos sistemas deles que vocês vão poder participar, tu e o Arthur, que está ali atrás da câmara, e que vão poder participar para criar valor. Inclusivamente, achei interessante que um dos colaboradores da empresa tivesse a equacionar que vocês pudessem
criar evoluções sobre o sistema interno de controle do produto deles. Eles vendem para a Amazon, têm uma série de produtos que vendem na Amazon que obrigam a alguma customização, personalização, e todo o trabalho, toda a interação que é necessário fazer entre o cliente final e o processo de manufatura dos vários produtos que eles têm tem que ser controlado de uma determinada forma, e eles têm um software que têm vindo a desenvolver e que estão disponíveis a contar com o vosso apoio para trabalhar sobre isso. Portanto, front-end, back-end, realidade aumentada, realidade virtual, todo um conjunto de oportunidades. E gostei também particularmente do facto de eles se sentirem disponíveis para vos apoiarem na curva de crescimento e, simultaneamente, que pudessem fazer várias coisas. Eles perguntaram-te o que é que tu sabias, não foi? Sim, perguntaram o que a gente gostaria de fazer, querendo ou não, que já tinha mais afinidade, se tinham alguns conhecimentos anteriores sobre coisas relacionadas à empresa, e ainda ofereceram, nós trabalhamos com essa parte, com essa linguagem, talvez vocês se encaixem mais para essa parte, mas no geral eu senti uma confiança de que eles nos dariam uma oportunidade de ver várias coisas e depois a gente acabar pelo que gera melhor para os dois lados. Eles tiveram um exemplo muito interessante, pelo menos na minha perspectiva, de uma empresa que tem um equipamento que, parando um dia, custa à empresa 300 mil euros, um dia inteiro parado. E, portanto, como é que se dá formação a essas pessoas? Como é que se assegura que as pessoas sabem operar a máquina, etc., sem terem que interromper a produção? E, de facto, neste caso VR, Virtual Reality, é usada para este efeito, e eles desenvolvem isso. É uma empresa muito interessante, virada para o mundo a partir de Lecce, uma cidade pequenina, maior do que eu esperava, mas mesmo assim uma pequena cidade, numa zona pouco influente de Itália, etc., mas que olha para o mercado, olha para o mundo como um mercado e não para o mercado interno ou mesmo o mercado regional. Não, tem uma visão muito aberta, muito interessante, e também eu fiquei bastante impressionado com aquilo que nos mostraram. Estamos a falar aqui sobre a relação com os colaboradores da empresa, etc., mas também há aqui uma relação especial, no sentido, quer dizer, especial, acho que não é nenhum sentido, não estamos a dar aqui nenhuma notícia de uma relação especial, mas a Júlia e tu já eram da mesma turma antes e vão ter esta experiência juntos, viver na mesma casa. Há aqui todo um conjunto de desafios que também surgem daqui. Quais são aqueles que tens assim mais receio? Sei lá, cozinhar, ou não sei, a lida da casa. Quais são assim as coisas que te mais casuais? Eu acho que talvez o maior desafio seja deixar tudo em ordem, porque, querendo ou não, a maior parte do tempo, tanto eu como a Júlia vai estar fora da casa. Então, pode ser que tenha momentos que a gente tenha que acordar cedo e ter algo para fazer e, putz, não dá tempo, tô atrasado, tenho que ir pro trabalho e tal. Então, eu acho que no máximo vai ser pôr as coisas em ordem. Mas eu acho que, pelo menos, a relação que eu tenho com a Júlia é algo muito mais tranquilo. Cada um faz a sua parte do seu jeito. Ninguém aqui empurra trabalho nas costas dos outros. Então eu acho que vai ser algo tranquilo. Tiveste também a oportunidade de conhecer agora aqui à volta Lecce. Ainda ontem à noite estivemos na parte turística, não é? Na parte mais antiga e com mais monumentos, etc. E hoje deste uma voltinha aqui por todo o tacão da bota de Itália. Que tal? Muito bonita, muito bonita. As primeiras impressões foram maravilhosas. No começo eu tentei não pesquisar muito sobre para ter essa surpresa, e realmente foi uma surpresa. Mesmo de cidades pequenas, a paisagem é maravilhosa. As pessoas são muito simpáticas e a comida muito boa também. É uma parte importante, a comida foi muito boa.
Mas de cidades pequenas e de coisas que às vezes no meio do caminho que a gente encontrou uma ponte que tinha uma vista maravilhosa, ou aqui, um lago, como se fosse um lago no meio de um terreno que você por fora não parece que tem nada, e você entra, é um mini paraíso. E são coisas que são muito diferentes até da explicação deles, da história de como outras culturas influenciam na arquitetura e na parte da cultura geral de partes diferentes da Itália. Essa parte é um lado do mar, essa parte é outro lado do mar, aqui os mares se juntam. Achei muito interessante e extremamente bonito. Nós tivemos a sorte do parceiro, neste caso a Gabriela Papadai é responsável do parceiro, que é a Ceres, e tivemos a vantagem de que a Andreia e o Salvador nos acompanharam hoje ao longo do dia, depois de nos levarem à empresa e levarem-nos de facto a conhecer aqui tudo um bocadinho à volta. Andámos um bom bocado, uns bons quilómetros hoje, não é? E conhecemos aqui isto bem, precisamente porque o parceiro foi extraordinariamente cuidadoso na forma como nos está a receber, não é? Sim, sim. Já conheceste um bocadinho de Lecce? Estavas-me a dizer há bocadinho que estás impressionado com... É mais do que esperavas, não é? Sim. Conta-me lá. Bom, foi uma experiência incrível. Eu não esperava que fosse tudo o que eu vivi hoje. Primeiramente, ontem a gente visitou Lecce, a cidade, alguns pontos específicos, e já deu para ver muita coisa. Eu já tinha lido antes sobre algumas partes da cidade e mesmo assim me surpreendi com todas as estruturas, todos os pontos turísticos, o portão, as igrejas. Achei muito incrível. E hoje viajamos por cidades aos arredores, fizemos todo um trajeto oceânico, por assim dizer, pelo mar. E foram cidades incríveis, praias incríveis, um mar cristalino. E eu gosto muito de praia, eu vim de uma cidade de praia. E é uma paisagem muito bonita e são pequenas coisas que provavelmente quem mora aqui nem deve reparar, mas pra gente que vem de fora, que vê algo diferente, a gente valoriza muito aquilo que é diferente, aquilo que é novo. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa ter vivido tudo isso hoje. E há certamente oportunidades de fazerem muito mais aqui do ponto de vista cultural. Sim. Pronto, vamos lá ver como é que isto corre agora, não é? Vai correr bem. Fazemos uma nova entrevista depois no fim, para ver como é que correu, o que é que sentiste. Talvez até possamos ter aí uma oportunidade de, via Teams, fazer um ponto de situação e gravamos de uma forma diferente. Comigo lá, já de regresso e a trabalhar, também é preciso, não é? E tu aqui a mostrares também o valor teu e o da digital. Sim. Muito bem. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Acho que era o que tínhamos para falar. Havemos de voltar outra vez a esta conversa no fim. Eventualmente aí pelo caminho também um bocadinho. Vamos ver que corra tudo bem. Não precisa de ficar perfeito. Tá bom, acho. Ok, então precisa de ficar perfeito. O sofá e dá um estalo aqui. Eu tô com medo. Eu vou colocar aqui. Olha, agora fui eu que me gostei para aqui.